dia que eu fui chamada de caloteira no restaurante porque o boy só pagou a parte dele da conta. Ei, fica aí que tem história nova. Eu conheci esse rapaz num aplicativo de relacionamento, né, pela internet. Pela foto dele, ele era muito bonito e quando nós começamos a conversar, ele parecia ser uma pessoa super bacana, super educada, super gentil. Depois de algum tempo conversando, ele me convidou pra ir até um restaurante jantar. Falou que ia passar na minha casa pra me buscar e tudo, e nós iríamos pra lá. E antes que vocês me julguem, eu fui, claro, achando que ele ia pagar a conta, mas eu também levei o meu dinheiro pra casa, acontecesse algum imprevisto, alguma coisa assim. Beleza, nós fomos no restaurante, nós nos conhecemos, ele era uma pessoa muito bacana até. Foi uma companhia super agradável, uma noite super agradável. Até que quando já tava praticamente no final da noite, a minha mãe começou a me ligar pra falar de um outro assunto que não tinha nada a ver. E eu falei pra ele que eu ia lá fora do restaurante pra falar com ela, porque nesse dia tava tocando música ao vivo, então tava muito alto. Aí ele falou assim, tá, tudo bem, vai lá que eu já vou pedir a conta pra gente ir embora. Aí eu falei, tudo bem? O que vocês entendem nesse momento? Eu entendi que ele ia chamar a conta, ia pagar e nós íamos embora, né? Porque, enfim, mas não foi o que aconteceu. Beleza, gente, falei com a minha mãe e tudo e voltei pra dentro do restaurante. Quando eu voltei, o garçom se distanciando da mesa, então eu imaginei, a conta já tá toda paga. Aí eu fui e peguei a minha bolsa. Aí ele se levantou falando que ia no banheiro. Eu peguei a minha bolsa e comecei a me encaminhar pra sair do restaurante, porque eu ia esperar ele lá fora. Aí o garçom veio e perguntou se eu não ia pagar a minha conta. Só que o garçom falou tão alto que mesas que estavam perto escutaram. E nisso eu escutei um dos clientes falando que eu queria dar um calote no restaurante. Aí eu virei pro garçom e falei assim, ué, mas ele não pagou? E ele falou, não, ele pagou só a metade da conta e falou que você ia pagar a outra metade. Quando o garçom falou isso, eu fiquei morrendo de vergonha, sabe? Por toda a situação e, tipo, as mesas, todo mundo olhando e tal. Eu fiquei super constrangida, né? Aí eu cheguei perto do garçom, pedi desculpa, falei que eu pensava que ele tinha pago toda a conta, que não era nada do que ele tava imaginando, nem nada. Fui, puxei meu cartão, paguei a outra metade que faltou e fui lá pra fora, porque eu tava com muita vergonha, tava, tipo, muita gente me olhando. E eu fiquei super constrangida, né? E quando ele veio, eu virei pra ele e falei assim, por que você não me falou que não tinha pago a conta total? Eu já vinha saindo e tal, expliquei pra ele tudo o que aconteceu. Aí ele virou pra mim e falou assim, ué, não era óbvio que tu ia pagar a tua parte? Eu não tenho que te bancar não, mulher. Ele falou desse jeito. Gente, ele tem razão, ele não tinha que me bancar e tudo e tal. Mas, sei lá, eu acho que ele podia ter me falado, ter me avisado, ou simplesmente ter sido um pouco mais educado quando eu perguntei pra ele por que ele não tinha me contado, não tinha me dito. Que eu não tava esperando que ele ia me bancar, nem nada do tipo, que nada a ver, até porque eu tava lá com o meu dinheiro e tudo. Mas que eu pensei que ele tivesse pago a conta porque ele não me falou nada. E aí eu já fiquei, tipo, super chateada com a atitude dele. Não por ele não ter pago, e sim pela atitude que ele tomou no contexto total. Aí nisso ele perguntou se eu queria ir na casa dele e tal, mas eu já tinha ficado tão puta com aquela situação, eu falei que não, que eu queria ir pra casa. Aí a gente foi o caminho todo, calados, ninguém tocou num assunto sequer. Cheguei em casa, me despedi dele, entrei. Ele mandou uma mensagem falando que ele não sabia que estava saindo com uma mulher interesseira. Que se ele soubesse, nunca tinha me convidado pra sair. Gente, mas que cara nojento, né? Quando eu vi aquela mensagem dele, na mesma hora eu digitei um textão, falando um monte de coisa. Depois eu parei, eu me acalmei e falei assim, não, eu não vou fazer isso, eu não vou ficar batendo boca com ele pra ensinar ele como é que ele tem que agir quando você convida alguém pra sair. Apaguei tudo que eu tinha digitado, eu não falei um ai sequer e eu apenas bloqueei ele do meu WhatsApp. Cheguei à conclusão que não valia a pena ficar batendo boca nem discutindo com ele. E aí ele, não contente, me mandou mensagem no Instagram pra querer continuar uma briga que ele mesmo tinha começado e eu não tinha dado confiança nenhuma. Aí lá no Instagram eu falei pra ele que eu não precisava dele pra absolutamente nada, que eu podia arcar com as minhas contas, que tinha sido um mal entendido, mas que eu não tinha gostado da forma como ele tinha me tratado. E que então eu não queria mais encontrar com ele em nenhum outro momento. E bloqueei ele no Instagram também. Sei que depois disso, gente, eu nunca mais saio com homem nenhum sem a gente conversar como é que vai funcionar o pagamento da conta. Porque naquele dia a vergonha foi tanta, mas tanta, que agora toda vez eu pergunto, e aí, vamos rachar? Um vai pagar, o outro não vai? Como é que vai ser? Porque eu fiquei traumatizada. Como é que vocês agiriam em uma situação como essa? Enfim, essa é a minha história. E foi isso.